Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar dos principais métodos de desinfecção de águas. Para começar a aula, é preciso entender o conceito de desinfecção e esterilização. E por isso a gente tem que saber que esses conceitos eles têm uma grande diferença. A desinfecção é o processo que elimina ou inativa os micro-organismos patogênicos, com exceção dos esporos bacterianos. Mas esse processo ele não pode ser confundido com a esterilização, porque ele não elimina totalmente as formas de vida microbiana. Já a esterilização é a eliminação ou destruição completa de todas as formas de vida microbiana, sendo fungos, vírus, bactérias ou esporos, por meio da aplicação de agentes químicos, físicos e ou físico-químicos. Na estação de tratamento de água, a água bruta ela é captada e são adicionados alguns coagulantes. Essa é a primeira etapa, com a adição de produtos químicos, esses coagulantes, e isso faz com que as partículas de sujeira e impurezas se unam, formando flocos, e esses flocos eles são maiores e mais fáceis de remover. Então, na próxima etapa de sedimentação, ocorre a decantação, que esses flocos que foram formados na fase de floculação e coagulação se depositam no fundo e aí, depois de serem depositados no fundo, são removidos. Então, a maior parte das impurezas são removidas nessa fase e depois a água vai para a fase de filtração, onde as partículas menores passam por filtros de areia, carvão e cascalho, são retidas nessas partículas pequenas e assim são eliminadas as últimas impurezas sólidas. Aí então a água fica mais limpa, mais transparente e ela pode ir para a etapa de desinfecção. Na etapa de desinfecção, a água recebe produtos químicos como o cloro e a radiação ultravioleta, por exemplo, que mata micro-organismos. Agora, a gente não pode deixar de falar também da correção de pH para evitar corrosão nas tubulações e da fluoretação, que ajuda na prevenção de cáries. Aí sim, a água pode ser distribuída para a população, com um dos usos que seria o consumo doméstico. Nos métodos de desinfecção, nós podemos classificá-los como físicos ou químicos. E, como alguns exemplos de método físico, nós temos a radiação ionizante, que nós temos, como exemplo, os raios-x e os raios gama. No caso, os raios-x e os raios gama, eles possuem energia suficiente para ionizar os átomos, e isso pode danificar células e organismos. Mas a radiação não ionizante, nós temos como exemplo a luz UV, ela tem uma energia menor e não ioniza, mas mesmo assim ela pode causar alterações no DNA e no RNA, por exemplo. Além disso, nós temos também a filtração, que é uma separação por membrana, e isso pode incluir microfiltração, ultrafiltração, osmose reversa, vários tipos, e a fotocatálise, que também é um método físico e ela utiliza a ativação de um catalisador, que geralmente é o dióxido de titânio, que gera radicais hidroxila e oxidam e podem destruir esses agentes patogênicos. Agora, já nos métodos químicos, nós temos a cloração e o peróxido de hidrogênio, que agem aí como agentes oxidantes, e os aldeídos, como agentes alquilantes, e a nossa ozonização. Nós podemos ver que alguns desses métodos estão em roxo e nós vamos aprofundar um pouquinho mais para a gente ter uma noção desses métodos. Mas antes é importante que a gente saiba as características de um bom desinfetante. Para isso é importante que ele seja de fácil detecção, caso os níveis estejam em excesso, que isso seja detectado facilmente, a gente consiga tomar alguma medida com relação a isso, que tenha baixa toxicidade, porque essa água ela pode vir a ser usada para o consumo, e que esse desinfetante ele tem uma ação boa tem uma boa ação antimicrobiana, para a gente conseguir eliminar micro-organismos patogênicos. Esse desinfetante precisa ter uma solubilidade boa em meio aquoso também, porque senão essa desinfecção pode não ser tão eficiente. E ele também pode apresentar uma boa desodorização, por conta de águas que estão com aquele odor forte, é interessante que ele retire isso. Agora falando um pouquinho sobre o mecanismo de ação do cloro. Ele é um forte agente oxidante, ele se difunde através da parede celular e torna a célula suscetível ao ataque enzimático. As vantagens desse método
é que ele é mais barato em relação à ozonização e à radiação UV e é eficaz contra uma ampla gama de micro-organismos patogênicos. Já a desvantagem é que, com a presença de material orgânico nessa água, pode ser que gere organoclorados e trialometanos como subproduto dessa desinfecção, o que não é bom, porque isso é tóxico e carcinogênico. Já o ozônio, além de ser também um agente oxidante, ele tem um mecanismo de ação diferente, porque as paredes celulares elas são oxidadas e então elas se desintegram, né? Ocorre a lise ali da membrana e destrói o micro-organismo. As vantagens é que ele tem um tempo de reação curto e assim os micro-organismos são mortos rapidamente. Não ocorre alteração de cor ou sabor nesse método de desinfecção. E as desvantagens é que a geração no local do ozônio, né? A geração local é necessária, tem que ser ao mesmo tempo que está sendo feita a desinfecção, porque esse ozônio ele é instável à pressão atmosférica e outra desvantagem é que esse método também ele é muito caro. Com relação ao mecanismo de ação da radiação UV, ela é uma radiação não ionizante, mas altera os componentes biológicos dos micro-organismos, então quebra especificamente as ligações químicas de DNA, RNA ou proteínas. Como vantagens desse método, nenhum subproduto ele é formado e não precisa ter preocupações com relação às interações com o material do tubo, onde é feita a desinfecção, né? E as desvantagens é que precisa de um alto consumo de energia para conseguir fazer esse método, utilizar esse método, e ele só é eficaz como desinfetante primário. Isso significa que ele não vai continuar ter uma ação contínua dessa ação antimicrobiana. Vai ser ali momentânea, mas pode ocorrer reinfecção daquela água posteriormente, né, depois desse tratamento. E também a água contendo grande quantidade de minerais vai deixar uma turbidez e isso pode atrapalhar a eficiência do método, porque as águas que estão mais profundas, elas não vão conseguir ter essa desinfecção muito eficiente. Com relação à inovação, a gente fala de nanotecnologia. Ela é um campo inovador, uma tecnologia emergente, e a gente já pode relacionar isso com o tratamento de água, que as pesquisas elas estão crescendo nessa área. Então, a importância dessa área, ela pode ser para remoção total ou parcial de poluentes, purificação, monitoramento da poluição, com o uso de nanosensores, detectores adaptados a contaminantes específicos e também para prevenção da poluição. Hoje em dia, a gente tem um progresso significativo com o uso dessas nanopartículas para filtragem de água, e com isso também a gente pode compreender a estrutura molecular de alguns poluentes. Então, falando sobre as técnicas que são mencionadas nessa área de pesquisa, nós temos, por exemplo, as membranas de ultrafiltração, osmose reversa, nanotubos de carbono, nanofiltração, filtros de nanofibras e também o ferro nano zero valente para nanorremediação de águas subterrâneas. E além disso, a gente fala de sistemas de sensoriamento. Esses sistemas de sensoriamento eles proporcionam oportunidades para a detecção e para o monitoramento em tempo real da qualidade de água. E falando de sensores, a gente pode falar de um exemplo muito interessante que são os sensores de patógenos. Esses sensores de patógenos eles são possibilitados pelos nanomateriais e pode ocorrer uma transdução de sinais associados a esses nanomateriais. Então, eles são muito bons porque permitem uma alta sensibilidade e também uma resposta rápida ao evento de reconhecimento. Além disso, a gente também tem a integração da tecnologia de inteligência artificial com a nanotecnologia. E isso é muito atual, a gente vem ouvindo falar bastante da IA, né? E isso, no sistema de tratamento de água, permite uma inovação e uma eficiência muito melhor. Falando agora da superfície e volume, os nanomateriais, eles normalmente têm dimensões de medidas de até 100 nanômetros. Então, esses materiais que têm uma grande área de superfície,
eles se interagem bem com micro-organismos e contaminantes, permite, esse tratamento eficiente, mais eficiente. E esse resultado mais eficiente, ele cria enormes perspectivas para a sustentabilidade e para o tratamento de água, sendo que a gente pode relacionar isso também com a economia da água e das fontes de energia não renováveis. Então, isso é importante porque vem crescendo a conscientização pública sobre questões ambientais, então é interessante adotarmos uma estratégia ecologicamente correta. E ficar atentos às tecnologias, né, quanto mais inovação, é melhor. Aqui estão as referências e muito obrigada.